Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Eles estão pedindo, hein? Eles estão querendo. Imprensa mexicana, olha só onde vamos parar. Imprensa mexicana menospreza o Flamengo e diz que Cruz Azul tem uma vantagem abismal. Quem diria, hein? Quem é o Cruz Azul na fila do pão? Vamos com calma. Primeiro pensar em amanhã no C contra o Ceará. Jogadores do Palmeiras são recebidos com pipoca e aos gritos de time pipoqueiro. Ué, será que os repórteres da ESPN vão dizer, né, principalmente aquele, né, mau caráter que falou lá aqui no Rio, que em São Paulo isso não aconteceria porque lá se trabalha? Será que ele vai dizer que os que fizeram hoje, olha, não era pouca gente não, hein? São vagabundos? Foi em São Paulo que eles chegaram? Enfim, a língua é o chicote do rabo, meus amigos. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a você para que meta o dedo no like. Rapidinho, ó, mete o dedo no like. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação, porque se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui pro Família da Nação. Amanhã Mengão pode ser campeão brasileiro e se tornar, na era moderna, o clube brasileiro com o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro. Era moderna, não. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. Não é torneio Otávio Pedrosa, não sei o quê, Chiquinha da Silva, Joãozinho, Mariazinha, não. Campeonato Brasileiro começou em 71, né? Que eles contabilizavam lá títulos até de triangular. O time jogou 2 jogos, campeão, e foi reconhecido como brasileiro. Isso é uma piada, né? Desde que começou o brasileiro até hoje, o Flamengo e o Palmeiras são os clubes que mais venceram. Ambos têm 8 títulos. E assim como aconteceu na Libertadores, estão disputando para ver quem é o clube que vai dominar a Libertadores como brasileiro com o maior número de títulos e o Campeonato Brasileiro como o time com o maior número de títulos. Flamengo está com a mão na taça, mas precisa focar e se concentrar no jogo. O time do Ceará não é galinha morta. É claro que o Flamengo vem numa sequência muito boa, vem jogando bem, mas é muito bom lembrar que o Ceará está desesperado. É o jogo da vida, né? Só que eu tenho uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, que o Ceará, se empatar, ele não sai da zona de perigo, né? Ele não está na zona de rebaixamento, mas ele não sai da zona de perigo. Se ele empatar, ele continua correndo riscos. E a última rodada é contra o Palmeiras. Ele empatando, se o Palmeiras ganhar, ele mantém o Palmeiras na briga. Então, fazendo um exercício meio que vocês vão achar que é irracional e ilógico, né? Você acredita que se o Ceará perder para o Flamengo, ele tem mais chances de não ser rebaixado do que se ele empatar? Não tô maluco, não. É verdade. Porque se o Ceará ele perde para o Flamengo, deixa de somar 1 ponto, por exemplo, ele precisa de 3. Para não ser rebaixado, ele precisa ganhar um jogo, ou do Flamengo ou do Palmeiras. Ganhar do Flamengo no Maracanã amanhã, pode ser? Pode. Tudo é possível no futebol, mas é muito difícil. Contra o Palmeiras, na última rodada, se ele empata, ele coloca o Palmeiras na briga, meu amigo. E aí ele vai jogar com o Palmeiras brigando pelo título. Porque o Palmeiras sabe que o Mirassol é uma carne de pescoço. O Flamengo vai encarar o único time, junto com o Flamengo, que não perdeu em seus domínios. O Flamengo perdeu no Maracanã para o Fluminense, mas não era mando de campo do Flamengo. Então o Ceará, se ele perde para o Flamengo, ele pega o Palmeiras desmobilizado. Um Palmeiras que vai jogar um mero amistoso na última rodada e ele pode ganhar fazendo os 3 pontos e acabar se livrando do rebaixamento. Olha como o futebol é curioso. Eu não estou maluco, não. Para o Ceará é melhor perder do que empatar. Como é que pode, né? O futebol
É realmente uma loucura. Beber uma água aqui, cara, porque a minha garganta tá prejudicada desde sábado, porque o que eu gritei, o que eu festejei sábado e domingo no centro da cidade, a força que eu preciso fazer para falar aqui, vocês não fazem ideia. E a gente tem muita coisa boa para contar para vocês. Imprensa mexicana, e aí, meu amigo, é para você rir, né? Nosso amigo Fred Gomes trouxe a informação do GE. Ele agora ele cobriu o Flamengo durante muitos anos, né? E agora ele é correspondente internacional do GE. E aí ele trouxe a informação, e inclusive mostra essa informação, de que a imprensa mexicana menospreza o Flamengo e diz que o Cruz Azul Cruz Azul, que é o adversário do Flamengo do dia 10, ou seja, sem ser essa quarta-feira, a outra no Mundial de Clubes, né, no Intercontinental, tem uma vantagem abismal. Cara, esses caras estão enganados. Eles não assistiram a live do Família da Nação ontem, que eu falei aqui. Presta atenção nesse detalhe aqui que o Fred parece que comenta tudo aquilo que eu falei ontem e eles vão ter o que merecem, porque estão menosprezando o Flamengo. É claro que isso amanhã a gente na coletiva vai falar para o Felipe Luiz. Alimentar o noticiário de futebol internacional do nosso GE, fui procurar notícias sobre o Cruz Azul e me deparei com essa matéria da TV Azteca. Diz que o Cruz Azul tem uma vantagem abismal contra o Flamengo por ter jogado menos partidas nessa temporada. O Cruz Azul tem 51 partidas até o momento, o Flamengo 73. Só que eles se esquecem que o Cruz Azul tem 2 partidas válidas pela semifinal do Campeonato Mexicano nos dias 3 e 6. E se o Flamengo for campeão contra o Ceará amanhã no Maraca, nessa quarta-feira, o Flamengo vai colocar o fraldinha contra o Mirassol. Né? Evidentemente não é o fraldinha, mas vai colocar um time reserva e o elenco principal vai viajar para jogar o Mundial de Clubes, né? Que agora chama Intercontinental, mas tem o formato do antigo Mundial, diferente, ó, evidentemente, da Copa do Mundo de Clubes. E aí? A vantagem do Cruz Azul é abismal? O Cruz Azul tem vantagem? O Flamengo tem que adiantar logo a vida e resolver a parada contra o Ceará, que vai poder chegar relativamente descansado no Catar para disputar o jogo contra o Cruz Azul, se passar pelo Cruz Azul, enfrentar o Pirâmides e, finalmente, enfrentar o PSG no dia 17, se passar pelo Pirâmides, evidentemente. Dia 10 contra o Cruz Azul, dia 13 contra o Pirâmides, se eliminar o Cruz Azul, dia 17 contra o PSG, se passar pelo Ih, meu Deus, me olhei para falar egípcios. Eu tô com um chiclete aqui, aí me quebrou. E aí, galera? Rapaz, é isso, né? É exatamente o que eu falei no vídeo de ontem, na live de ontem. Eu assisti ao jogo no domingo, o jogo foi tarde, 10h30 da noite, eu fiquei assistindo Cruz Azul contra os Chivas, Guadalajara. O empate dava classificação para as semifinais para o Cruz Azul. Eles ficaram em terceiro no Campeonato Mexicano e os Chivas em sexto. E aí eu disse que torci desesperadamente para o Cruz Azul se classificar. Porque se ele é eliminado, e jogou muito mal, inclusive, ele vai para o Catar, meu amigo, e aí sim eles teriam uma vantagem muito grande. Mas eles conseguiram a vitória de virada e se classificaram para a semifinal. Semifinal de um campeonato nacional. E vão ter que jogar sábado. Aí, meu amigo, é fuso horário, é pouco tempo de recuperação, uma série de fatores. Que vantagem abismal é essa que eles estão falando? Os caras ficaram malucos, rapaz. Estão malucos. Tem vantagem nenhuma. Quem vai ter vantagem vai ser o Flamengo se conquistar o título amanhã. E precisa conquistar esse título amanhã, sabendo que não vai ser fácil, porque logo depois de tu conquistar uma Libertadores, festejar como o Flamengo festejou e tal, você ter um jogo seguinte, geralmente, né, você entra um pouco mais relaxado. Isso não pode acontecer. É faca nos dentes. É você entrar falando, pô, passei o ano inteiro disputando esse Campeonato Brasileiro, eu vou dar mole, vou escorregar agora? Não. Tem que entrar para ganhar, para decidir. E aí depois a gente mostra pro Cruz Azul
para a imprensa lá mexicana, para a TV Azteca, quem é que tem vantagem abismal? Aguardem o Mengão. O título mundial passa pelo jogo de amanhã, podem ter certeza. E aí, rapaz, uma outra situação, preparem-se para rir. Palmeiras, jogadores do Palmeiras são recebidos dessa maneira. Ué, lá em São Paulo eles não trabalham, não? Pensei que eles trabalhassem, cara. Ué, não entendi. Disseram que em São Paulo jamais aconteceria esse tipo de manifestação num dia de semana, porque lá se trabalha, querendo dizer que o torcedor do Flamengo e o torcedor carioca é vagabundo, né? Aí, sei lá, dezenas, centenas de pessoas vão para as ruas para receber o ônibus do Palmeiras, tacar pipoca, dar soco no ônibus, quer dizer, para agredir. Para poder fazer isso, pode, né? E eu tô morrendo de rir. Deixe a sua risada nos comentários também. Um grande abraço, saudações rubro-negras.